Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, edital CAPES, número 23, 2022. Campus, Afogados da Engazeira, licenciatura em Computação. Bem, prezados espectadores, nós vamos aqui falar sobre o tema da CAPES em comemoração ao bicentenário da independência e 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. É claro que nós aqui do Campus Afogados da Engazeira, no nosso projeto do PIBID, vamos relacionar esse tema com o pensamento computacional, certo? Saber como o pensamento computacional pode ajudar a ciência, a tecnologia e a inovação no nosso país. Fica claro que, como um projeto de iniciação à docência dentro de uma escola de ensino superior, nós vamos abordar o lado educacional da ciência, da tecnologia e da inovação. E todas essas três entidades dependem de educação. E vamos falar sobre isso. Vamos começar? Apresentação. Como então dizer quem falo, ora vossas senhorias, certo? Tirando esse pequeno trecho da linda obra Morte e Vida Severina. Quem é que está falando com vocês? Vamos lá conhecer. Sou o coordenador local do projeto do PIBID 2022, de licenciatura em computação. O nosso foco é o pensamento computacional. Sou coordenador no Campus Afogados da Engazeira, sou professor de diversas disciplinas dentro do curso de graduação em licenciatura em computação. E pelo fato de ter a licenciatura, fui candidato e consegui ter meu projeto aprovado no PIBID, que é criar uma série de ferramentas de pensamento computacional para as disciplinas de computação, mas também para outras disciplinas. É esse o grande trunfo, a grande carta na manga que o pensamento computacional tem. Nós podemos aplicá-lo em qualquer área da educação, dentro de quaisquer faixas etárias, tá certo? Não vou entrar aqui nesse vídeo para vocês nesses detalhes, tá certo? Fica como tarefinha para o lar pesquisarem sobre isso. Como o pensamento computacional pode ajudar na ciência, tecnologia e inovação do Brasil? Gente, o pensamento computacional tem uma série de pilares que nós vamos conhecer já já, mas principalmente o pensamento computacional ensina a resolver problemas com auxílio da ferramenta de tecnologia material, tecnologia palpável mesmo, computadores, celulares, tablets, etc., ou com técnicas como o raciocínio algorítmico, onde você tenta dividir qualquer problema em pequenas etapas, em pequenos probleminhas, resolve cada probleminha e depois junta os pedacinhos, as pequenas soluções, e você tem a solução do todo. Esse é o grande trunfo do pensamento computacional. Vamos ver o que mais eu tenho aqui sobre pensamento computacional. A definição. Existem várias, o assunto é novo, mas uma definição boa está aqui. O pensamento computacional pode ser definido como uma habilidade para resolver problemas e desafios de forma eficiente. Olha aí a palavra-chave. Assim como um computador o faria. Essa resolução pode ou não envolver equipamentos tecnológicos, mas a sua base é a exploração de forma criativa, crítica e estratégica dos domínios computacionais, como eu falei anteriormente, o raciocínio algorítmico, que é uma técnica para você transformar soluções que você deu a algum problema em programa de computador. Então, você já está com um pezinho dentro da ciência da computação, se você adotar o pensamento computacional, porque algoritmizar, se é que existe essa palavra, os problemas é um domínio do pensamento computacional. Olha aí os 4 pilares base do pensamento computacional. A decomposição. O que é decompor, gente? É dividir o seu desafio em problemas menores para facilitar a sua compreensão.
Isso, gente, principalmente no ensino é fundamental. Nós não jogamos a disciplina toda para o aluno, em cima do aluno, na mesa do aluno. Nós não soltamos o livro didático de uma vez em cima do aluno. Nós vamos ministrando aulas, ensinando devagarzinho. Então, o modus operandi do professor já é a decomposição, tá certo? Mas o pensamento computacional exige a decomposição, tá certo? Faz parte dele, é intrínseco. Então, é um pilar. Qual é o outro? A abstração. Reconhecer o que é mais importante na situação problema para deixar de lado o que não for essencial. Por exemplo, o que é um ser humano? Um ser humano é um corpo, é a sua mente, são seus gostos, as cores que gosta, os livros e filmes que gosta de assistir e ler, enfim, uma série de propriedades que o ser humano tem. Mas se nós quisermos representar o ser humano, nós iremos representar somente as propriedades que nos interessam. Como assim? Imagine nos computadores da Fazenda, da Receita Federal, o pessoal lá que cobra os nossos impostos. O que nós somos para eles? Você não é uma pessoa de 1,80 m, com cabelos castanhos, olhos castanhos. Não. Para o pessoal da Fazenda, todos e quaisquer brasileiros são apenas o CPF e quanto essa pessoa ganhou em um ano. É a parte do ser humano que interessa, é a abstração do ser humano, certo? Que interessa para o Ministério da Fazenda. E você saber fazer isso em um problema, abstrair e tirar do problema apenas o que é essencial, as informações essenciais, a parte do problema essencial, que se resolvida chega a uma solução, é um talento a ser desenvolvido. Outro pilar importante do reconhecimento de padrão, do pensamento computacional, me perdoem, é o reconhecimento de padrão. É você observar um fenômeno, um evento e ver que algumas coisas se repetem, que existe similaridade em alguns eventos que acontecem dentro daquele problema. Então você pode se aproveitar desses ciclos para resolver, certo? E finalmente o quarto e último pilar do pensamento computacional, que é o algoritmo, que é você aplicar todos aqueles 3 pilares anteriores e criar uma receita sequenciada e finita de como resolver o problema. Então, gente, o pensamento computacional é simples. Aliás, como todas grandes, boas ideias, são simples. O problema é aplicar. Na escola, o pensamento computacional deve ser aplicado, inclusive porque a BNCC agora diz que tem que ser aplicada, tá certo? Mas uma técnica só, gente, não deve ser aplicada, nunca ela sozinha. Você sempre deve variar, você deve pegar o melhor dos mundos que forem apresentados a você. Então, na escola, nós podemos usar o pensamento computacional com as metodologias ativas, o pensamento computacional com o STEAM, que é uma técnica que já é usada há muito tempo, que são as primeiras letras de Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Ou seja, o STEAM, o pessoal de exatas já usa há bastante tempo. E outra coisa, gente, que falta muito aos nossos alunos, eu sou coordenador também de empreendedorismo no campus onde eu trabalho, e eu vejo os alunos com ideias excelentes, mas não fazem a menor ideia de onde começar a implementar no mundo do trabalho essas ideias. Então vamos colocar também o empreendedorismo junto. Então, no mínimo, tá certo? Não somente, mas no mínimo, pensamento computacional, metodologias ativas, STEAM e empreendedorismo, para o nosso aluno não sair apenas com conhecimento teórico e saber, saindo, aplicar, ganhar o seu suado dinheirinho com o conhecimento que nós fornecemos, tá certo? O que o pensamento computacional vai resolver? O analfabetismo digital, gente. Quantas pessoas são letradas, leem revistas, leem jornais, leem as notícias nos celulares, sabe usar o celular,
mas não vão além disso. Se atrapalha quando precisa fazer uma conta em um aplicativo novo, não conseguem fazer transações financeiras pelo celular e tem que se deslocar até uma agência bancária para conseguir transferir um dinheiro, pagar uma conta. Então isso é o novo tipo de analfabeto, gente, o analfabeto digital. Precisamos acabar também com esse analfabetismo e usando a inclusão digital. Para quê? Para trazer essas pessoas para dentro do mundo digital, que hoje é a sociedade. A nossa sociedade não funciona sem o digital. Então, o pensamento computacional dentro das escolas tem como propósito erradicar o analfabetismo digital e praticar a inclusão digital. Certo? Agora o relacionamento que eu prometi a vocês no começo do vídeo, né? Com os 200 anos. Vai ser simples. Nós vamos fazer uma experiência mental, é claro. Não tenho aqui material, nem tubos de ensaio para fazer uma experiência com vocês. Mas vamos lá. Em 200 anos de escola, o que evoluímos? Muito mesmo. Desde os primeiros padres franciscanos, jesuítas, que abriram as primeiras escolas do Brasil na época do descobrimento, até hoje evoluímos muito. E nos últimos 200 anos evoluímos demais, tá certo? Vamos fazer essa experiência para ver o quanto evoluímos. Vamos pegar metade dos 200 anos, somente 100, tá certo? Vamos usar 100 anos como medida. Então olha a experiência mental que nós vamos fazer. Imagina a máquina do tempo. Pegue um médico especialista em cirurgias. Coloque o médico numa máquina do tempo e mande 100 anos no passado para uma sala de cirurgias daquele tempo. Este médico vai ficar perdido, desesperado, não vai saber o que fazer. Entendeu? A medicina evoluiu tanto, gente, as técnicas evoluíram tanto, que a sala cirúrgica de 100 anos atrás é completamente diferente. O médico atual, por melhor que seja, não saberia como atuar com as ferramentas de 100 anos atrás. Tá certo? Vamos mudar o cenário. Pegue agora um professor. Pegue a mesma máquina do tempo, regule para 100 anos atrás. Jogue esse professor 100 anos no passado para uma sala de aula daquele tempo. Esse professor vai dar sua aula normalmente. Talvez estranhe o fato de estar usando um giz e não um pincel atômico, aqueles marcadores de quadro branco, que é o que nós usamos hoje em dia. Mas olha como vai ficar feliz o nosso professor. Ele não vai sentir nenhum trauma. Esse pequeno experimento mental, gente, mostra o quanto nós precisamos evoluir nossas escolas. Técnicas, metodologias, ciência tem. O que falta, na minha opinião, e na opinião do meu estudos, é aplicar. Nós evoluímos muito, nós temos técnicas de aprendizado fenomenais, estudo baseado em problemas, Montessori para os pequenininhos, temos teoria para dar e vender, mas nós precisamos aplicar tudo isso dentro da escola, parar de fazer apenas o necessário, parar de cumprir tabela e aplicar o que nós aprendemos com esses projetos. Um projeto maravilhoso como o PIBID deve gerar produtos que devem ser aplicados. O meu pretende gerar uns 4 produtos, inclusive um muito bonito que é de computação desplugada, que é para as escolas que não têm os recursos digitais, mas que podem usar o pensamento computacional sem computadores, sem sala com ar-condicionado, sem impressoras 3D, sem a tecnologia, apenas um papel, tesoura e cola que toda escola tem. Então é possível fazer computação de papel e caneta, como já disse um grande professor meu, tá certo? Então é possível usar dentro da escola pensamento computacional apenas com cola, tesoura e canetas. O pensamento computacional tem aplicação imediata no dia a dia, gente. Você consegue ver a evolução dos alunos. Nós fizemos alguns experimentos com alunos de química em nosso projeto, onde fizemos uma série de perguntas sem eles aprenderem as técnicas do pensamento computacional.
sobre química. O professor de química ajudou. Depois ensinamos algumas das técnicas básicas, aqueles 4 pilares do pensamento computacional, e fizemos perguntas semelhantes. O índice aumentou, o índice de acerto, porque você teve metodologia. O pensamento computacional fornece uma metodologia para resolver problemas. E, como eu já disse, nesse primeiro item, pode ser usado em outras disciplinas. Nós usamos em química. E, gente, tudo que um discente vê na escola deve ser usado no mundo do trabalho. E o pensamento computacional pode ser usado. Inclusive, ele faz parte de da lista dos grandes talentos que se procura hoje em dia no mundo do trabalho, certo? Que é a capacidade de resolver problemas. Então, gente, não podemos permitir que o pensamento computacional vire mais uma das teorias educacionais que nós tanto estudamos na nossa escola, quando vamos fazer licenciatura, quando vamos ser treinados para ser professor. Nós estudamos teorias maravilhosas, mas na hora da escola a gente fica cansado, a gente diz que não tem tempo e faz o feijão com arroz, faz o trivial e não aplica. Não podemos deixar isso acontecer com nenhuma das teorias que nós estudamos na escola, mas também não podemos deixar acontecer isso com o pensamento computacional. Não podemos deixar que vire um troféuzinho pendurado numa parede ou um livro num estante. Muito obrigado a todos pela presença e pela paciência, e termino aqui meu vídeo. Até a próxima.